Essa banda, também nossa irmã Mariene, que louvou a Deus juntamente com os músicos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 25. E nós iremos ler do primeiro versículo até o versículo de número 13, que é uma passagem muito conhecida de todos nós, a parábola das 10 virgens. Eu estou falando nesses dias sobre escatologia, doutrina das últimas coisas. E terça-feira passada nós falamos sobre o que acontece com a igreja após o arrebatamento. Eu falei sobre o tribunal de Cristo e falei sobre as bodas do Cordeiro. Hoje eu entraria sobre a grande tribulação, só que não sei se foi terça passada, na terça anterior, que eu ministrando, eu citei aqui as 10 virgens, e ficou em meu coração uma palavra, eu quero compartilhar com os irmãos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: dei a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Vamos orar, sempre lembrando os nossos irmãos que são carentes, né? Agradecendo a Deus ainda pela vida do Samuel, que parece que concretizou a cura, porque não tem mais problema. Orando pela Cecília, orando pela Alice, orando pela irmã Regiane Maia, para que a recuperação continue e ela possa estar logo 100%. Para todos aqueles irmãos que nós sabemos das suas necessidades. Quantos mais de oração? Vamos estar orando uns pelos outros. Nosso co-pastor Modriano vai estar orando. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai bendito, no nome de Jesus, nesta noite, nós queremos te agradecer, Senhor amado, por aqui estarmos nessa noite, juntamente com teus filhos, com a tua igreja, Senhor, que viemos para aprender a tua palavra. E neste momento, Senhor amado, queremos interceder ao Senhor, ó Pai, pelas necessidades que foram citadas nessa noite. O Senhor a conhece a cada uma delas, meu Senhor. Põe as tuas mãos, suprindo, Senhor, a cada um dos teus filhos. É o que nós o pedimos agora, no nome de Jesus. Amém. Querido, Jesus falava muito por parábolas. O Senhor sempre trazia verdades acerca do reino, usando histórias que eram conhecidas dos seus ouvintes. O Senhor usava acontecimentos, histórias
como da pesca, da rede, de um tesouro escondido, como aqui no caso de 10 virgens que estão esperando o noivo chegar. Nós já ouvimos tantas vezes história e pregação sobre as 10 virgens. Eu acho que do tempo que eu estou aqui já ouvi algumas vezes pregações sobre essa parábola. Cada um traz um ensino diferente, mas sempre levando para o mesmo acontecimento e para a mesma verdade, que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor há de voltar. E o Senhor, Ele vai usar essa ilustração de um casamento judaico, e eu até mesmo já falei aqui, creio que já falei, sobre como era o casamento. E o rapaz, ele se comprometia com uma moça, e ele então normalmente ficava 1 ano longe da sua noiva, trabalhando para levantar fundos, recursos. E no período que ele estava fora trabalhando, ele mandava a sua riqueza para enfeitar a noiva. No dia do casamento, a noiva estava ataviada, ela estava ornamentada com joias, que eram as riquezas daquele rapaz que havia trabalhado durante 1 ano. E então se sabia o dia que o noivo chegaria ou poderia chegar, mas não se tinha conhecimento do horário, porque vinha de uma cidade longínqua, e muitas vezes atrasava esse casamento. Mas a noiva, ela escolhia ali algumas virgens para receber o noivo e acompanhá-lo até a presença da noiva. Então o foco aqui da parábola não é a noiva, o foco aqui da parábola são as 10 virgens. Tanto que há uma discussão teológica se aqui o casamento é da igreja, se aqui o casamento é de Israel. É o casamento de quem com quem? É o casamento da igreja com Cristo? É o casamento de Israel com Cristo? Porque na escatologia se fala de 2 bodas, de 2 casamentos, de 2 uniões. Primeiro, uma união de Cristo com a igreja, que eu falei aqui na terça-feira passada, e depois da união de Cristo com Israel, porque quando o Senhor estabelecer o seu reino aqui na terra, então vai ter a união espiritual também do Senhor Jesus com a nação de Israel. Então o foco aqui não é a noiva, o foco aqui não é o casamento em si, o foco aqui é a preparação das 10 virgens. Então quando o noivo chegava dessa viagem, muitas vezes tardava, chegava de madrugada, as virgens tinham que estar preparadas para recebê-lo. E aqui nós temos essa parábola de 5 virgens que eram prudentes, e eram prudentes porque elas não apenas estavam com a lamparina acesa, mas elas levaram reservas de azeite, porque caso o noivo tardasse, elas não ficariam no escuro, elas não ficariam com as suas lamparinas apagadas. E a Bíblia fala de 5 virgens, e que aqui na minha leitura, na NAA, diz imprudentes, que na maioria das versões traz loucas, e elas eram assim, justamente porque elas foram levar as lamparinas acesas, mas não levaram uma reserva. E a Bíblia diz que tardou o noivo, e quando o noivo chegou, elas não tinham reserva de azeite. Então nós temos aqui esta história, e Jesus ele vai encerrar a parábola dando o alerta que é o fechamento da parábola. Toda parábola tem apenas um ensinamento. O que nós falamos depois desse único ensinamento, aí é uma interpretação alegórica.
e não uma interpretação histórica gramatical do texto. Então, o ensinamento desta parábola encerra-se, conclui no versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então, o ensinamento da parábola é a vigilância, é a preparação, para que se o noivo tardar, se Jesus tardar, nós não venhamos ser encontrados imprudentes e nem loucos por não termos azeite nas nossas vasilhas. Todavia, eu disse aqui que toda parábola tem apenas um ensinamento, mas nós conseguimos extrair algumas lições de toda a história, de toda a parábola. Nós conseguimos extrair lições. E eu quero aqui falar sobre algumas lições que esse texto nos ensina. Primeiro, nós devemos notar que todas aquelas 10 mulheres eram virgens. Todas eram virgens. E a virgindade, historicamente, sempre esteve relacionado à religiosidade, ao sagrado. Então, quando o Senhor Jesus usa 10 mulheres virgens, 10 virgens, porque o foco da mensagem, da palavra, está relacionado à religiosidade, está relacionado ao sagrado, a algo espiritual. Mas nota que todas elas, as 10 eram virgens, as 10 estavam com vestimenta de nupciais, porque elas também tinham roupa própria para usar para aquele dia do casamento. Assim como hoje tem aí os padrinhos, as madrinhas, né? O noivo, a noiva escolhe a cor da roupa que você tem que usar, o padrinho tem que usar, a mulher com uma cor tal, o homem com terno preto, com a gravata combinando com o vestido da mulher. Havia também naquela época as roupas nupciais, as roupas próprias que elas usavam para guardar o noivo. Então nota bem que todas elas são virgens, todas elas estão com vestimentas próprias. Você até se confunde uma com a outra, porque são iguais. A diferença aqui está em que 5 tinha azeite, era prudente, e 5 não tinha nada. Mas à primeira vista, quando você olhava, via todas iguaizinhas. Não havia diferença entre elas. Mas 5, contextualizando espiritualmente, tinha intimidade com Deus. 5 tinha azeite. 5, ainda que eram virgens e tivessem roupas nupciais, todavia elas eram loucas. Elas não tinham intimidade, elas não tinham comunhão. Elas estavam ali enganando-se e enganando. Há pessoas, quando nós olhamos para a igreja, na igreja tem aqueles que estão diante de Deus, e tem aqueles que estão na igreja, mas que nós não sabemos distinguir entre uma e outra. Eu olho aqui e vejo todo mundo salvo, mas Deus, quando Ele olha, Ele nos conhece, Ele sabe o nosso interior, Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele sabe o que nós estamos fazendo aqui. Ele sabe se o glória, se o aleluia, se o louvor está chegando ao trono dele ou se não passa desse teto. Ele sabe aqueles que estão agindo com sinceridade e aqueles que estão agindo com engano. Os homens olham, eu olho e vejo todo mundo iguais. Mas Deus vê a diferença que há entre mim e você, entre você e o outro. Deus sabe aqueles que são dele e aqueles que não são. Há pessoas que se vestiram com a roupa de crente, com a roupa de religiosidade. Sabe o que é religiosidade? É a pessoa que cumpre dogmas, observa dogmas denominacionais. E você olha, você pensa que ele é perfeito. Porque a igreja diz, não faz isso, ele não faz. Não veste aquilo, ele não veste. Não fala isso, ele não fala. Não anda assim, ele não anda. Mas ele está mais
fazendo isso por um convencimento do que por um convertimento, do que por conversão. Há pessoas que estão na igreja não porque tiveram encontro com Cristo. Há pessoas que estão na igreja porque ele nasceu no lar evangélico. Ele foi trazido pelo pai e pela mãe. Ele cresceu na igreja, ele vestiu a roupa de crente. Mas nunca teve um encontro com Cristo. Nunca teve um momento de intimidade com Cristo. Sente uma emoção quando canta. E muitas vezes até mesmo chora. Mas saiu daquele momento do culto, daquele momento da emoção, ele volta a ser o mesmo que era antes daquele momento de emoção. São as virgens loucas, que têm aparência, e Paulo vai dizer, de homens, de mestres, de doutores, de crentes, de apóstolos, que têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. São os fariseus desse século. Se veste, tem comportamento, mas não tem intimidade. É aquilo que o Senhor Jesus falou assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Que qualidade de virgem nós somos aqui nesta noite. Nós somos aquelas que temos aparência, mas trazemos reserva de azeite. E na Bíblia, azeite é símbolo do Espírito Santo. Nós somos aqueles que desfrutamos de intimidade com o Espírito Santo. Não quer dizer que nós não erramos, que nós não pecamos. Sim, nós erramos e pecamos. E nós sentimos o pecado que dói em nós quando nós cometemos, porque nós sentimos a ausência da intimidade, mas logo nós voltamos a ela. Ou nós somos aqueles que estamos aqui, mas não desfrutamos de nenhuma intimidade e de nenhuma comunhão com Deus. Somos aqueles que temos aparência, e todo mundo nos confunde com um verdadeiro cristão, e nós a pensamos, e eu penso, e você pensa, o pastor é salvo, e eu penso, você é salvo, mas Deus está olhando do céu e está dizendo assim, não é bem assim. O Senhor Jesus, ele disse que o dono da terra sai para semear o trigo, mas vem o inimigo à noite e semeia o joio. No outro dia, quando começa a crescer as plantinhas, aí alguém começa a dizer assim: olha, o inimigo vem e semeou o joio, vamos arrancar o joio. Mas o joio é muito parecido com o trigo. O problema do joio é que ele tem aparência, mas não tem um mantimento, não tem um trigo. Se confunde um com o outro. Até que você pega ali o pendão, o cacho, não sei como chama aquilo de trigo, e você vê que um tem trigo e o outro não tem nada. O Senhor diz: não, ninguém vai arrancar, porque se você arrancar o joio, você vai acabar arrancando o trigo junto. Espere o momento da colheita, e então vai ter separação. O trigo vai ser levado para o celeiro, e o joio será lançado no fogo para queimar. Quem somos nós aqui nesta noite? Nós somos o joio ou nós somos o trigo? Nós somos as virgens prudentes ou as virgens loucas? Nós vivemos uma vida de aparência, uma vida de religiosidade. Quer conhecer um religioso? Olhe para aquilo que ele fala. Para ele a igreja dele é melhor, a doutrina dele é melhor, o ensino dele é o melhor, tudo é melhor. Ele sempre olha por outro de alto a baixo, porque ele se acha melhor do que o outro. Tiago diz que a verdadeira religião é você cuidar da viúva, é você cuidar do órfão. A verdadeira religião
é você ajudar o necessitado. Jesus, ele olha para os fariseus e diz assim: muito bem, vocês estão um dízimo de tudo, até do coentro, parabéns, mas vocês não praticam misericórdia. O que adianta fazer tudo isso e não ter misericórdia, não ter amor, não ter o juízo de Deus? Do que adianta? Viver uma vida de religiosidade sem comunhão com Deus. E o problema da religiosidade é que ela traz terror no coração. Todos os religiosos, eles são religiosos porque eles têm medo do inferno. E eu já disse que uma vez, se você está aqui porque você tem medo do inferno, toma cuidado, porque você vai acabar indo para lá. Eu tenho que estar aqui porque eu amo a Cristo. Eu reconheço o sacrifício de Cristo e reconheço que eu sou digno de inferno, mas pela graça dele eu vou morar no céu. E não porque eu tenho medo. Não faço porque eu tenho medo, faço porque eu tenho medo. Não. Você não tem que fazer nada disso. Não é porque você tem medo. É porque você encontrou Cristo. E Cristo é muito melhor do que tudo isso que está aí no mundo. Você pode dizer amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui é que as aparências enganam. As aparências enganam. Queridos, quantas vezes nós achamos que tudo que brilha é ouro? Só porque alguém faz uma coisa diferente, tem uma oração diferente, uma pregação diferente, nós já... Nossa, que homem santo, meu Deus do céu. Vem alguém ministrando uma unção, fazendo agora. Esse homem é profeta de Deus. E nós somos enganados pelas aparências. Olhar para aquelas 10 virgens, todas iguais, todas idênticas. Não havia diferença entre elas. E para todo mundo que passava, dizia: olha, as 10 estão iguaizinhas, perfeitinhas. Mas havia diferença. 5 não tinha nada, enquanto os 5 estavam com tudo. Nós olhamos para a aparência das pessoas e nós nos deixamos perder pela aparência. Quando Samuel ele foi na casa de Jessé para ungir um rei, e veio o primeiro filho de Jessé, todo bonito, bem vestido, sandália brilhando, o cabelo penteado, os dentes branquinhos, cheiroso, maravilhoso. Ele diz: é esse o rei. E você conhece a história? Deus diz: não, não é esse não. Não é esse o homem que é segundo o meu coração. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. Quando Davi chegou, eu acho que Samuel entrou em parafuso, porque já havia passado todos os filhos. Agora chega Davi ruivo, cabelo vermelho, fedido, porque era pastor de ovelha. Pastor de ovelha tinha um cheiro característico, cheirava mal. Mas Deus diz assim: é esse o homem que eu escolhi. Nós olhamos a aparência e nós achamos que a aparência é tudo. E nós nos deixamos ser enganados, porque nós andamos pela visão humana. Porque você acha que toda propaganda... Você já viu alguma propaganda com mulher feia? Alguma propaganda com homem feio? Você já viu uma loja, colocar a roupa mais feia que tem lá na frente? Você passa aqui na vitrine das lojas e eles montam um manequim todo lindo, maravilhoso. Você fala: aquela roupa vai ficar maravilhosa em mim, olha como está justinho. Você vai lá e compra, como você cora, parece que é um saco no seu corpo. Cheiro de botão, de grampo ali atrás, para ficar a roupa coladinha, né? Você fala assim: isso aqui vai ficar lindo de mim. Só que não é o teu corpo aquilo lá, aquilo é o manequim. E nós nos enganamos. Eu estava ouvindo esses dias,
Estou preparando um estudo que eu vou ministrar. E aí o cidadão estava falando de uma... Você lembra de um Guaraná? Um Guaraná, uma soda. Se chamava... Tinha um 7-Up. Era um 7 e um U. Queridos, quantas vezes nós somos enganados pela visão? Porque nós olhamos embalagem, nós olhamos rótulo, nós olhamos a pessoa por aquilo que ela veste, por aquilo que ela fala, por aquilo que ela... E nós não conhecemos o interior da pessoa. E nós estamos sendo enganados, e nós estamos enganando, e Deus está olhando no céu, e Deus sabe diferenciar uma coisa com a outra. Quem entendeu, diga amém. A terceira lição nós aprendemos aqui, que a lâmpada de todas elas apagaram, querido. Duas coisas em comum com elas: as lâmpadas apagaram e todas elas dormiram. Foi só as loucas que dormiram? Não, as prudentes também dormiram. As prudentes também tiveram a lamparina delas apagadas. A lamparina das loucas apagaram, mas a lamparina também das prudentes apagaram. Queridos, todos nós podemos fracassar na nossa vida. Todos nós podemos errar na nossa vida. Todos nós podemos cometer deslize na nossa vida. E muitas vezes nós achamos melhor do que o nosso irmão, porque ele fracassou e nós não. Porque ele errou e nós não. E todas elas dormindo, e todas elas tiveram as lâmpadas apagadas. A diferença é que as prudentes tinham reserva. É que as prudentes levaram consigo azeite. Amados irmãos, a luta, a prova e a tentação que vem sobre o ímpio vem sobre nós. Que vem sobre os loucos, vem sobre os sábios. Que vem sobre os imprudentes, vem sobre os prudentes. E todos nós temos momentos de fracasso. Sim ou não? Todos nós temos momentos que nós não queremos saber de igreja, que nós não queremos saber de Bíblia, que nós não queremos saber de oração, que nós não queremos saber de pastor. Todos nós passamos por esse processo na vida de altos e baixos. Então nós não podemos considerar melhor do que o nosso irmão só porque nós não fizemos o que ele fez, só porque nós não passamos pelo processo que ele passou. Queridos, todos nós podemos fracassar na vida. E sabe o que é interessante? Que muitas vezes nós achamos que nós não vamos errar e nós nos usamos de misericórdia com o nosso irmão, até que nós venhamos precisar de misericórdia e nós não encontramos misericórdia. Um dia, tratando o assunto de um pastor que foi muito duro com seus membros, caiu no mesmo pecado que os membros pecavam, e ele precisou de misericórdia, e ele não encontrou misericórdia. Pelo contrário, todo mundo queria escorraçar aquele pastor. Nas bem-aventuranças, Jesus diz que os misericordiosos é que vão alcançar misericórdia. É aquele que usa de misericórdia com seu irmão, que entende que ele também pode cair. É que um dia vai precisar de misericórdia, e ele vai encontrar misericórdia dos seus pares. Agora, quantas vezes nós erramos, ou nós vemos alguém errar, nós vemos alguém cometer algum deslize, e nós então não aceitamos, não perdoamos, não ajudamos, não estendemos as mãos. Nós estamos prontos para apontar o dedo e criticar, mas nunca de estender as mãos para levantar. Elas pecaram, elas erraram, elas dormiram. Agora é óbvio
que no momento como esse, aquele que não tem comunhão, ele cai, fracassa e perde a salvação. Aí está a necessidade, quando nós tivermos condição, nós buscarmos a santidade e buscarmos ter reserva na nossa vida, para que quando esse dia mau chegar sobre nós, nós tenhamos com que nos escapar, nós tenhamos com que resistir, nós tenhamos com que continuar a caminhada. Se você não aproveitar o dia da vaca gorda para armazenar no dia da vaca magra, você vai sucumbir. Aquelas 5 virgens prudentes, elas dormiram, as lamparinas apagaram, mas o diferencial na vida delas é que elas tinham reserva de azeite. Eu pergunto para você, você está tendo reserva de azeite na tua vida? Eu estava agora há pouco conversando com o Jean ali na porta, quando nós chego mais cedo, e quem chega começa a conversar um pouquinho, e ele estava falando sobre o imponderável. É aquilo que você não espera, aquilo que você sequer imagina que vai chegar. E ele estava dizendo, quando ele sofreu um acidente, dia anterior tinha pagado todas as contas, pegou do dinheiro que tinha, pagou o conto, pagou não sei o que lá, adiantou, certamente foi isso. No outro dia acidentou, ficou 5 meses sem receber. Eu disse que quando eu cheguei aqui no sul de Minas, mudei para Alterosa, assumi a igreja de Areado numa quinta-feira. Na terça-feira seguinte eu estava saindo de Alterosa para Areado, e quando eu arrumava a casa em Areado para ir para o culto, eu bati o carro. Eu tinha pego todo o meu dinheiro que eu tinha. Eu tinha comprado os móveis da minha casa aqui em Alterosa, porque eu não esperava bater um carro. Eu não esperava cometer um acidente. E aí quando chegou o momento ruim, eu não tinha nenhuma reserva. A vida espiritual é da mesma forma. Se você não aproveitar o tempo bom para você armazenar, para você juntar azeite, para você guardar, quando chegar o dia mau, você ficará de fora, porque você não terá reserva contigo. Todas dormiram, todas tiveram as lamparinas apagadas, mas só 5 tinha reserva. E aí vem a 4ª lição, que é que o azeite é pessoal. 5 tinha azeite. Aí as outras 5 dizem assim: olha, nos dá do teu azeite. Ela diz: não posso dar, é minha, é meu azeite. Se eu dar para vocês, vai faltar para nós também. Querido, a comunhão é individual, é pessoal. Não tem como eu dar da minha comunhão para você. Não tem como eu dar do meu azeite para você. Não tem como você dar do teu azeite para mim. A experiência sua com Deus é sua com Deus, é pessoal, é íntima. Por isso que se diz que pai não salva filho, filho não salva pai, marido não salva mulher, mulher não salva marido. A intimidade, a comunhão é pessoal. Ela diz: não tem como eu dar, é nosso, é meu, é pessoal. E há pessoas achando que vai salvar marido, há pessoas achando que vai salvar filhos, há filhos achando que vai salvar pai, há pessoas que acham que converte um e outro. Ninguém converte ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. A intimidade tem que ser procurada por aquela pessoa. Eu posso jejuar e orar por você, mas se você não tiver uma necessidade, se você não tiver uma iniciativa de buscar, você nunca vai ter, porque é pessoal. Não tem como eu dar a salvação que Ele me deu para você. Não tem. É só você que pode buscar. É só você que pode ter.
Por isso que a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, enfocai-o enquanto Ele está perto. Então, quando o Senhor está presente, quando Ele está perto, nós devemos buscar a Deus, nós devemos armazenar o azeite em nós. Quem está entendendo, diga amém. Ah, não, meu pai vai me ajudar, minha mãe vai me ajudar, meu pastor vai me ajudar. Querido, eu posso ajudar você ministrando a palavra, orando por você, mas eu não tenho como dar nada para você se você não buscar de Deus, se você não buscar em Deus. O teu marido, tua mulher, tua mãe, teu filho, o que for, pode orar, interceder, buscar, mas só você é que pode entrar na presença de Deus e receber de Deus. Nós não podemos fazer nada. Ah, mas Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Primeiro que Paulo falou para ele ali sobre salvação física. Ninguém vai morrer. Porque eu disse aqui já um dia que o carcereiro, quando ele morava dentro da prisão, e acontecia, se escapasse algum preso, ele tinha que pagar com a sua própria vida e toda a sua família morria. Pode escrever no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. A salvação física. Agora a salvação espiritual, a salvação que vem do céu, eles tinham que querer. E quando Paulo entrou dentro da casa e Paulo pregou, eles acreditaram. Por isso toda a casa dele foi salvo e todos eles foram batizados. Então, através do meu testemunho, através da minha pregação dentro da minha casa, os meus filhos, os meus parentes, os meus pais, o que for, eles podem vir conhecer a Cristo através de mim. Mas eu salvá-los? Não, eu não posso salvá-los. Você não pode salvar. E nós temos que entender também, a quinta lição, é que o azeite, ele não pode ser obtido por esforço humano. Aquelas 10 virgens de louco disseram assim: nós vamos correr, nós vamos procurar, nós vamos comprar. E quando elas chegaram, e a parábola termina com elas batendo na porta, e o Senhor dizendo assim: eu não vos conheço. Querido, azeite, ele é dado gratuitamente pelo Espírito Santo. A intimidade é dado gratuitamente. Nós buscamos a Deus em oração. Nós nos afastamos do pecado. E nós então praticamos boas obras porque nós fomos salvos. Há pessoas que pensam que o esforço humano dela vai salvar ela. Ah, se eu não fazer isso, se eu não fazer aquilo, se eu não fazer aquilo outro, eu vou ser salvo. Você não faz, você não deixa de fazer isso, aquilo outro, porque você quer ser salvo. Você deixa de fazer, porque você já é salvo. Eu disse aqui, por exemplo, uso e costume. Nós praticamos os usos bons, os costumes, não para ser salvo, mas nós praticamos porque nós já somos salvos. Então a minha obra, a minha maneira de andar, a minha maneira de agir, tem que confirmar a fé que eu professo. Aquelas mulheres correram atrás de azeite para comprar, e elas encontraram quem venderam o azeite para ela. Mas o Senhor diz: é tarde, eu não vos conheço, a porta está fechada. Há pessoas que após a igreja ser arrebatada, virão correndo para a igreja, e chorarão, e gritarão, e orarão, e o Senhor não vai os ouvir, porque passou-se a hora de ter azeite. Você consegue imaginar quantos milhões de pessoas? Diz que 1/3 da população da terra é cristã, mas quando fala 1/3 é cristã, é todas as religiões que professam Cristo. Então não vou falar que quais 3, nós estamos chegando a 8 bilhões, que quase 2,5 bilhões de pessoas são salvas. Não vou dizer também que não são, mas imagine, mais de 1 bilhão de pessoas sumidas dessa face da terra. O desespero que vai ser.
Pessoas que conheceram a verdade, que congregaram, que tiveram uma vida de religiosidade, correndo para a igreja, mas sem encontrar a salvação na casa de Deus, porque a porta se fechou. E a parábola termina com a última lição, a lição da prudência e da vigilância. Todas dormiram, mas 5 virgens prudentes tinham reserva, enquanto 5 virgens loucas não tinham reserva. Quando elas saíram de casa para ficar num lugar determinado para esperar o noivo, 5 saíram de casa dizendo: pode ser que o noivo tarde, vamos levar azeite. Mas 5 falaram assim: não, ele vai chegar logo, ele está ansioso para o casamento, não precisamos levar nenhum azeite. E aí o noivo tardou, e as lamparinas apagaram, e elas não tinham reserva. Queridos, algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Jesus a qualquer momento. Mas na verdade, vigiar é estar preparado para a volta dele a todo tempo. Mas pastor, não é a mesma coisa? Até parece ser a mesma coisa. Mas uma coisa é você esperar o Senhor Jesus a qualquer momento. Outra coisa é você esperar Jesus a todo momento. A qualquer momento existem intervalos. Está à mercê da sorte. Vamos ver, aconteceu. Tem essa profecia ainda que não se cumpriu, então não é agora que ele vem. Eu posso me afastar um pouquinho mais. Quando essa profecia se cumprir, eu volto à comunhão, porque aí ele vai vir. Vigiar é estar a todo o momento esperando Jesus. Independente de profecia ter cumprido ou não, independente de ter acontecido aqui alguma coisa assim ou não, independente de qualquer coisa, eu estou em todo momento esperando o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está esperando o Senhor? Você está aguardando o Senhor? Você é virgem louca ou você é virgem prudente? Você tem azeite de reserva ou acabou já e você não tem mais força? Eu quero dizer uma coisa para os senhores, para os irmãos e irmãs. Jesus está pronto para nos perdoar. Está pronto para encher nossas vasilhas de azeite. Está pronto para nos deixar preparado para o dia da sua vinda. Mas eu tenho que querer. Você tem que querer. Nós temos que estar ansiosos, aguardando a todo momento a vinda de Cristo. Quantos podem dizer amém? Que Deus nos abençoe. Banda louva a Deus mais um hino. E nós vamos contribuir com os dízimos e oferta para a manutenção da obra.